Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais um devocional, já é quase boa noite, né? Mas a gente tá aqui para falar da palavra, dedicar esse tempo que a gente tem tido para aprender mais da palavra do Senhor, né? Antes, gente, de iniciar, eu sempre realizo uma oração. Sempre leio para que eu possa entender também, para passar para vocês. Nós estamos aprendendo juntos. Tudo que a gente passa, tudo que eu passo, eu estou aprendendo junto com vocês. E é muito bom, muito gratificante. A gente sente o poder e o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas a cada dia, porque a gente passa a praticar aquilo que a gente lê e aquilo que a gente passa. E tem sido muito bom, tem sido muito gratificante e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para fazer. Iniciamos o mês de dezembro, o ano ainda não acabou, você tem um mês ainda para fazer muitas coisas e Deus pode fazer muitas coisas ainda sobre a sua vida, realizar sonhos, realizar coisas que você deseja sobre a sua vida. Então não perca a esperança. Ainda há um motivo para você continuar a sua caminhada. Deus tem um propósito para a sua vida, tenho certeza disso. Hoje nós vamos falar sobre o Gênesis 37, que é José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele. Mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então José disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui.
Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. O que a gente pode analisar dessa palavra hoje, né? Os irmãos de José tinham muita inveja dele, né? Tinham muito ciúmes de como o pai tratava José. Hoje isso acontece no meio de nós. Quanta inveja nós temos ao nosso redor. Quantas pessoas nós temos, uma querendo... Hoje é simbólico falar, mas algumas pessoas levam a sério. Matar o irmão, matar a irmã, matar o pai, matar a mãe, né? Hoje isso brota no coração de algumas pessoas, né? Dessa inveja de tem pessoas que têm tanta inveja da outra que chega ao ponto de querer matá-la, de passar pela cabeça. Se eu eliminar essa pessoa, nunca mais eu vou precisar vê-la, nunca mais eu vou precisar disputar com ela algo, né? Nunca mais eu vou precisar ter irmãos que brigam hoje por herança, né? Que os pais deixam herança, depois que morre, vira uma briga enorme que não consegue se deter por causa do dinheiro, a inveja, a cobiça. Tudo isso vem do inimigo. E aqui, na Bíblia mesmo, está descrito aqui, que os irmãos tinham tanta inveja de José que eles queriam matá-lo para eliminar algo que eles não poderiam controlar. Eles não tinham como controlar o coração do pai,
Ele gostava mais de Jacó, mas não quer de José, mas não quer dizer que ele não gostava dos outros filhos. A interpretação que a gente faz hoje na vida faz uma diferença aí muito grande para as decisões a ser tomadas depois. Pense um pouco antes de você ter inveja de alguém. Olhe para si mesmo, você tem qualidade, você tem capacidade de fazer o que você quiser. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha uma ótima noite. Deus abençoe a sua vida.